Boa tarde a todos, né? Vamos começar aqui a segunda sessão de apresentação do primeiro dia do terceiro CIETO. Nós vamos ter agora 5 apresentações de trabalho, né? O primeiro deles tem o título de Dignidade no Serviço de Saúde, proposição de modelo a partir de revisão sistemática, da professora Isabel, da Universidade de Lisboa. Depois nós temos o trabalho de Dignidade Humana, com uma representação social apresentada pela Isabelle da Costa e o Fábio Araújo de Mário. O terceiro é Convergências, Divergências e Complementariedade entre as Teorias de Dignidade, pela Letícia Silva Santos. Depois, Dignidade Pós-Abissal, um estudo em cooperativas de reciclagem de lixo no norte do Paraná, pela Rafaela Maoca. E, por fim, o trabalho de Electricity and Governance of Generation, que é um trabalho apresentado pelo Tiago de Araújo, Andressa Carolina, Melina e Armindo. Eu queria até confirmar, a professora Isabel está presente, a Isabelle e o Fábio, vocês estão presentes? Não? A Letícia também não está presente, estou vendo ela aqui. Boa tarde, está sim. Boa tarde, Letícia. E Rafaela, boa tarde, Rafaela. Boa tarde, e também o Tiago Araújo, ou então a Andressa, ou a Melina, ou o Armindo. Se eles estiverem, se apresentem. O Tiago está presente, né? O Tiago está aí. Isso. Então, sim, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, boa tarde, pessoal. A ideia é que nós façamos um tempo de 15 minutos no máximo de apresentação e, no final, fazemos as discussões e as perguntas para todos os autores. Foi assim com a professora Darcy, né, professora? Então, podemos repetir. E, para reforçar o que a professora Malu disse, haverá uma comissão de avaliação dos melhores trabalhos que vai ser montada e vão avaliar, para depois eles serem submetidos à Revista Latino-Americana de Administração, que é uma revista Qualis A3, né? E Q4 no Web of Science e Q2 no Scopus. Vai ser muito interessante terem os trabalhos publicados. E eu li também todos esses trabalhos, né? E temos trabalhos bons aqui, que dá para publicar, né? Ótimos. Então, vamos começar com o primeiro, a professora Isabel. Boa tarde, professora Isabel. Seja bem-vinda de novo, né? E fique à vontade, a senhora tem os 15 minutos. O Silvio ajuda a gente no controle do tempo, Silvio, por favor. Olá novamente a todos. Antes de mais nada, meus agradecimentos às minhas supervisoras, a professora Malu e a professora Fernanda Nogueira, que esse trabalho ele é fruto do meu pós-doc no Mackenzie. Dignidade no Serviço de Saúde, uma proposição de um modelo a partir da revisão sistemática. Em termos de introdução, nós introduzimos a temática dignidade, que apesar da literatura ser muito rica em torno desse tema, torna-se cada vez mais necessária a investigação que esclareça e que promova o que viola e o que promove a dignidade nos serviços de saúde. Tendo em vista que, no cotidiano, existem muitas situações violadoras de dignidade em relação ao paciente. Posso afirmar isso com muita segurança, que eu sou aposentada, reformada no setor de saúde. A relação entre esses temas e a perspectiva teórica e empírica não é diretamente ligada em relação a um processo dialético específico, uma conversa base em que a teoria informa e gera o trabalho empírico, e o trabalho empírico acaba por desafiar a teoria. Nesse contexto, o objetivo dessa RSL é uma análise bibliométrica com vista de identificar os diferentes stakeholders contemplados na literatura envolvidos nos cuidados de saúde, elencar os fatores que afetam a dignidade, oferecer um panorama temático geral com a identificação dos assuntos mais abordados internacionalmente, de forma a ampliar o conhecimento sobre dignidade na saúde.
E, por último, identificar lacunas importantes e sugestões para pesquisas futuras. Em termos de metodologia, também utilizamos checklist Prisma 2020. Aqui nós usamos 3 bases de dados, Web of Science, Scopus e EBSCO, protocolo com registro na plataforma InPlace, e nós usamos aqui uma grelha orientadora para dar qualidade aos estudos, qualitativos e quantitativos, que é a matriz Robbins-L. O processo de inclusão e exclusão dos artigos foi conduzido por 2 pesquisadores, e os artigos incluídos foram sujeitos à grelha Amistar 2, se foram revisões sistemáticas incluídas nesse estudo. Então, aqui, novamente, a identificação dos estudos através da base de dados, e aqui nós partimos de 1.266 artigos, e após todos os filtros, em termos de qualidade dos artigos, restaram 235 que foram analisados. Nós fizemos, eu não vou entrar em muito detalhe pelo tempo, mas nós fizemos a análise bibliométrica com a ajuda do software VozViewer, em que aqui nós temos a análise de coautoria entre os autores, onde nós temos aqui 2 clusters mais importantes, mais identificados e mencionados entre os autores, e eles são de filiação britânica. Já vou explicar o porquê que isso é relevante. A análise de coautoria entre países mostra quase todos os países interligados também aqui ao Reino Unido. Em termos de citação de autores, 2 grandes autores que são extremamente citados nessa temática, também ingleses. O acoplamento bibliográfico entre autores também traçam vários países, vários clusters, para abordar especificamente a análise em que corrobora que o maior número de linhas de ligação entre autores também são entre autores ingleses. E o que significa isso? Por que ingleses, Inglaterra? Principalmente, pelo que nós apuramos na literatura, é pelo fato da Inglaterra, do Reino Unido, ser o pioneiro no Sistema Nacional de Saúde, servindo de modelo inclusive para o Modelo Nacional de Saúde português, espanhol e brasileiro, entre outros. Em termos de local de desenvolvimento dos estudos, a grande maioria dos estudos foram feitos em hospital geral, entre maternidade, terapia intensiva, emergência, internação clínica. Outro quantitativo importante em lares de idosos e hospitais psiquiátricos e home care, cárcere e comunidade. Aqui é importante a gente enfatizar, por exemplo, que em termos de stakeholders, a grande maioria está focada aqui nos pacientes, com 69,36% dos estudos analisados. E entre essas temáticas que a gente verifica dentre esses stakeholders, está a inteligência artificial nos cuidados de saúde, cuidados paliativos para pacientes em fim de vida, morte assistida, dignidade a partir de experiência de pessoas idosas com mobilidade limitada, e na parte dos profissionais de saúde, basicamente aspectos morais, éticos, bioéticos, científicos nas tomadas de decisão, principalmente no contexto de escassez de recursos. O que nós fizemos nessa revisão foi, a partir dessas análises, nós elencamos um objetivo e fizemos uma proposição. Então, o modelo de análise que vocês vão ver no final é a partir da análise desses objetivos e das preposições. O segundo objetivo foram fatores que afetam a dignidade em saúde. Nós elencamos aqui esses fatores, os que mais são representativos dentro da literatura, tendo respeito e cuidado centrado na pessoa, individualizando o cuidado, foram os mais mencionados nos estudos.
E uma coisa importantíssima, talvez, na minha opinião, a mais importante desse estudo, é que os fatores que afetam a dignidade na saúde têm relação com o local de atendimento e atinge principalmente, diretamente, as pessoas com maior vulnerabilidade ou que são incapazes de fazer valer suas próprias reivindicações de dignidade. E isso, indiretamente, acaba afetando os profissionais. Como resultado, em termos de análise de panorama temático, foram identificados 3 panoramas temáticos. O primeiro deles, centrado no paciente, com cuidados dignos no fim de vida, o foco no adulto idoso, pacientes internados em terapia intensiva ou emergência, pacientes psiquiátricos e obstétricos, levando que dignidade centrada no paciente possui diferentes abordagens, de acordo com o estágio de vida ou o tipo de doença. O segundo cluster, ou segundo grande panorama, é focado nos profissionais de saúde, onde os profissionais percebem que cuidados dignos ao paciente diz respeito à ética, valores pessoais e do grupo e tem uma forte ligação com as estruturas, o tipo de estrutura de serviço oferecida. E, por último, em termos de conceitos e concepções, a dignidade é tratada aqui por diferentes prismas na relação de reciprocidade, paciente, família e profissionais de saúde. Dessa forma, surge a proposta do modelo de dignidade em saúde, onde aqui, basicamente, é centrado no paciente, no estágio de vida e o tipo de doença como influenciadores no grau de percepção de falta ou de apoio em termos de dignidade em saúde. Por sua vez, em termos do que influencia os profissionais de saúde, as principais queixas é o tratamento, o trabalho em equipe, treinamentos voltados para a melhoria de atenção, estrutura de serviços, quantidade de profissionais disponíveis para o bom atendimento e o trabalho desenvolvido com o ético. Em termos de conclusão, a dignidade, a gente conclui que ela não pode ser compartimentalizada como apenas um componente de ética da equipe multidisciplinar. Ela também está conectada com toda a prática de atendimento do paciente, desde a entrada até a sua alta hospitalar ou alta por óbito. O reconhecimento do valor do outro e a cultura de cuidado, que é extremamente complexa. E nós listamos depois, no final do artigo, sugestões para futuras investigações que nós percebemos que está em falta uma maior profundidade, que é centrado nas diferentes especialidades médicas. Por exemplo, oncologia, nós vimos muito pouco, e é um setor que, com certeza, a dignidade aí é muito influenciadora. Foco nos profissionais diferentes, profissionais de saúde, mais conceitos e concepções e construtos, e o foco na comunidade em geral, principalmente estudos quando é fora da unidade hospitalar. Obrigada. Obrigado, professora Isabel. E aí, a Letícia, boa tarde, Letícia. A Letícia vai apresentar convergências, divergências e complementaridades entre as teorias da dignidade. Letícia, boa tarde. Você tem 15 minutos, querido. Olá, boa tarde. Pode Boa deixar. tarde. Não resisti, dei um jeito para resolver o problema para poder ficar aqui. Você está sem som, viu, Letícia? Obrigada. Bom, vocês vejam minha tela? Ah, a proposta... Estão vendo? Só para eu iniciar. Sim, estou vendo. Bom, o objetivo aqui desse resumo expandido, ele é uma etapa da minha dissertação de mestrado. Agradeço a professora Malu aqui comigo. E convergências, divergências e complementaridades das teorias de dignidade organizacional.
a pesquisa faz parte, né, da minha dissertação de mestrado, e ele teve como objetivo inicial, né, uma contextualização que foi, de fato, esse estudo que nos levou, inclusive, a gente pensar na nossa proposta da dissertação. Ele tem os estudos sobre dignidade como um campo recente, né, de estudos, com oportunidades de pesquisa em diferentes áreas, quando a gente fala do contexto organizacional, e o quanto mais a gente busca pesquisas dentro desse contexto. E hoje a gente tem a dignidade dentro do âmbito das organizações discutida sob 3 perspectivas, e cada um com as suas respectivas contribuições, e por isso que a gente foi, né, a proposta é estudar os principais teóricos dentro dessa temática para a gente avaliar as similaridades, as complementariedades, as convergências e divergências. Então, se a gente pensar que hoje nós temos estudos recentes e escalas que mensuram a dignidade no âmbito organizacional, nós temos a de Teixeira e do Pearson. O Aguado estuda na Espanha, olhando o Aguado, Retolaz e Alcanhas, a dignidade desde 2015, Pearson em 2017, fazendo a escala em 2023, e Teixeira desde 2014, com a escala, o estudo da dignidade. Então, para todos nós, a gente fala de um estudo bastante recente, quando a gente pensa na produção científica e na academia. Então, nós vemos oportunidades de estudo e aproximação da temática nas organizações, o quanto a gente pode olhar as relações e as avaliações da dignidade dentro desse ambiente organizacional, o quanto ela pode contribuir para a atuação dos gestores e das lideranças no âmbito organizacional, e também a abrangência da literatura. Visto isso, o objetivo, como eu falei, é identificar as divergências, convergências e complementariedades entre as teorias da dignidade organizacional. E, para esse estudo, uma das propostas que foi o que nos levou, e aí no final eu trago um pouco mais a proposta da dissertação, é como é que a gente avalia os teóricos dentro da temática da dignidade no âmbito das organizações, e propõe oportunidades de estudar ele dentro desse contexto. E aqui, o quadro que a gente tem comparativo, e por isso eu vou detalhar ele um pouco aqui, que ele é a grande parte desse resumo expandido, que é como cada autor, como teórico, avalia a dignidade dentro desse contexto, e depois para a gente trazer os resultados desse estudo. Então, um dos autores, como eu falei, é o Pearson, que traz o contexto da dignidade humana como a dignidade inerente, como parte da condição humana. Então, um dos teóricos que contribui para o estudo é ele, enquanto dignidade, enquanto ela pode ser promovida ou protegida dentro das organizações, baseada na gestão humanística de Millais, que traz o foco nas pessoas e quanto a gente pode trazer a centralidade das pessoas como crucial para uma gestão bem-sucedida nas organizações. E a contribuição do Pearson, como a gente trouxe, e eu falei, é a escala para avaliar a dignidade do âmbito organizacional. Então, hoje o Pearson é um dos teóricos dentro dessa temática que propõe a mensuração da escala, e como a grande crítica que a gente que é evidenciada, não uma grande crítica, mas uma crítica da proposta, é a dignidade somente com ênfase na percepção da pessoa. Dentro um outro teórico, que é o Aguado, Alcanhas e Retolaz, olhando na Espanha, que apresenta o conceito da dignidade no nível da firma, dentro da proposta da teoria integrativa e dos contratos sociais, e a teoria das necessidades como uma proposta normativa de como essas organizações elas podem, através das hipernormas, macronormas e micronormas, buscar, a partir dos estágios, evoluções de como as organizações podem atingir níveis superiores. E, para isso, tem um foco a dignidade no contexto dos negócios, que é uma outra abordagem de estudar a dignidade. Como uma análise complementar é que nós trouxemos, e hoje eu apresento aqui, que é a ausência de uma proposta de mensuração para a evolução dos estágios. Então, a Aguado traz uma proposta também de estudo da dignidade, porém, hoje, nós temos o Pearson como um teórico que traz uma contribuição de uma escala que permite mensuração da dignidade. E,
Teixeira, olhando desde 2014, que traz a dignidade compreendida como... Ops, só voltar aqui que eu estou vendo vocês aqui. Como social enquanto elemento cultural, muito com base na teoria das facetas, enquanto organização, enquanto ator social, percebida como exercendo papéis, com o diferencial da dignidade enquanto construção cultural, né, que pode ser inferida a partir das práticas avaliadas pelos stakeholders, que também apresentam uma escala para avaliação para mensuração da dignidade e oferece uma proposta de avaliação a partir da pessoa, mas também por meio das práticas direcionadas para essa pessoa, mas também a partir das práticas direcionadas e percebidas a outros stakeholders. Então, aqui foi levantado dentro dessa, como um construto teórico para enfatizar esse estudo de mestrado, as diferentes contribuições de cada estudioso, cada teórico, para as teorias da dignidade dentro das organizações. E aí, quando a gente traz como convergências, divergências e complementariedades, aqui, enquanto convergências, todos estudam, e aí a contribuição, que todos trazem contribuições significativas, dependendo do quanto cada pesquisador irá abordar, mas estudando a dignidade no contexto organizacional, como contraposição às teorias mecanicistas, com pressupostos economicistas, que foram negligenciados pelas teorias anteriores, com foco em aumento de produtividade, maximização de riquezas, e divergências a partir de que cada estudo é realizado por perspectivas diferentes. Então, como eu falei, partindo do princípio do Peirce, da dignidade humana, compreendida como inerente, parte da condição humana, ela é protegida e promovida dentro das organizações, então toda a proposta do Pearson traz uma avaliação a partir da percepção da pessoa no contexto das organizações, como ela observa a sua dignidade sendo promovida ou protegida. O Pearson traz uma proposta, o Aguado traz uma proposta enquanto dignidade no contexto organizacional, porém a partir do quanto as organizações podem ter níveis diferentes de avaliação de oportunidades a partir das propostas dos contratos sociais e as teorias das necessidades via evolução dos estágios das organizações. E Teixeira, que traz uma proposta da dignidade organizacional enquanto elemento cultural, dentro de uma lógica cultural do contexto de dignidade, face e honra, e traz uma proposta de escala para avaliar a dignidade a partir da perspectiva do indivíduo, mas também de como ele percebe as práticas direcionadas a outras pessoas. Então, cada teórico que eu busco aqui para incluir na minha dissertação, né, que é o próximo passo, traz divergências para utilização da pesquisa e que nos traz com esse estudo uma oportunidade de escolha de como trabalharemos. E como complementaridade, estamos tratando aqui de duas escalas que buscam mensurar a dignidade organizacional e podem ser avaliadas de formas complementares, né? E esse é um dos resultados que esse estudo nos traz, de oportunidades de trabalhar com as escalas de dignidade, que são as considerações de que, a partir de olhar divergências, complementaridades e convergências, as três propostas apresentam contribuições para o estudo da dignidade dentro do contexto organizacional, sendo essa a principal convergência de análise. Os três autores, né, estudando a dignidade sobre perspectivas diferentes, como um aspecto de principal divergências apresentadas, e como complementaridades, são oportunidades de estudo de pesquisas que possam analisar as propostas teóricas quanto escalas comparativamente avaliadas dentro do âmbito organizacional para utilizar essa complementariedade das propostas metodológicas e interfaces de análise como oportunidades para futuros estudos, como o estudo que eu busco avaliar dentre as relações entre as dimensões da dignidade organizacional enquanto dignidade humana, que é apresentada pelo Pearson, e a dignidade organizacional presente nas práticas organizacionais. Então, as escalas podem ter relações e influências positivas dentro da forma da avaliação a partir da dignidade humana e a dignidade organizacional presente nas práticas organizacionais. Então,
Eu entendo que todas as propostas apresentam contribuições para o estudo da dignidade no âmbito das organizações, cabendo analisar qual destas podem oferecer maior abrangência de estudos organizacionais e amplitude e complexidade para cada respectivo objetivo de estudo. É isso. Muito obrigada. Acho que ficou aqui, não apareceu. Ok. Obrigado, Letícia. Agora, o trabalho é da Rafaela Malca, Dignidade Pós-Abissal, um estudo em cooperativas de reciclagem de lixo no norte do Paraná. Boa tarde, Rafaela, tudo bem? Boa tarde, Arnaldo, boa tarde a todos. Posso compartilhar a tela? Pode, você tem 15 minutos, tá bom? Tudo bem. Então, eu vou fazer a apresentação do trabalho que tem por tema Dignidade Pós-Abissal. É um estudo que foi realizado em cooperativas de reciclagem de lixo aqui no norte do Paraná. Foram ao total 2 cooperativas. E eu introduzo, então, o meu trabalho, né, trazendo o conceito, né, de dignidade pós-abissal. A gente está falando, então, de um conceito que foge da hegemonia, né, que confronta a hegemonia do pensamento ocidental. Então, é um conceito de dignidade que vai valorizar as epistemologias do Sul, né? E a minha lente teórica foi a sociologia das ausências e a sociologia das emergências, né? Então, com a sociologia das ausências, né, houve uma busca por, né, violações da dignidade humana nessas cooperativas, e por meio da sociologia das emergências, então, a gente tentou então, identificar possibilidades concretas, né, que poderiam promover uma dignidade pós-abissal aos cooperados dessas organizações, né? Vale ressaltar que o conceito de dignidade pós-abissal é um conceito que é defendido pelo Boaventura de Souza Santos, e que está relacionado ao fato de, né, dos atores terem ali os seus saberes reconhecidos. Então, se a gente pudesse traduzir dignidade pós-abissal em poucas palavras, seria o fato de ter saberes reconhecidos. Aí, diante disso, então, a gente traz o seguinte problema de pesquisa, que é como as cooperativas de reciclagem de lixo, elas contribuem para a promoção de dignidade pós-abissal, à luz da sociologia das ausências e emergências, considerando também que cooperativa se trata de um tipo de organização que trabalha, né, confrontando, né, ali princípios capitalistas, e aí é reconhecido como um tipo de organização que é sujeita à promoção de um tipo de dignidade pós-abissal. Então, a tese que se defende nesse artigo é que não há como ter transformação social do status quo, que é defendido pelas organizações de negócios sociais, como cooperativas, sem que haja uma promoção de dignidade caracteristicamente pós-abissal, né? Então, diante disso, a gente tem como objetivo específico identificar aspectos da dignidade pós-abissal, como também trazer ali à luz, né, violações de dignidade por meio da sociologia das ausências, né, e experiências que podem promover dignidade abissal ao longo do tempo por meio da sociologia das emergências. Então, qual que foi o nosso procedimento de busca? A metodologia adotada foi a cartografia simbólica. Essa cartografia ela é respaldada por 3 mecanismos de representação e distorção da realidade, que é a escala, a projeção e a simbolização. O campo cartografado, então, refere-se a 2 cooperativas de reciclagem de lixo, né? A ZS, que é uma cooperativa de 22 cooperados, sendo 18 mulheres e 3 homens, e a cooperativa CP, que é composta por 27 cooperados, 19 mulheres, 5 homens e 3 transexuais, né? A incursão no campo se deu por meio de conversas, escutas, foi uma observação participante. O tempo de permanência no campo foi de 5 meses, né? Totalizando, então, 52 horas e 55 minutos de observação, 38 horas, mais ou menos, de áudio, e de todo esse material, 17, quase 18 horas foram transcritos, totalizando aí 318 páginas de análise. A metodologia de análise de dados é a análise narrativa temática,
Então, aqui, bem rapidamente, né, essa é a estrutura de análise, né, aplicada nesse trabalho. Então, dignidade pós-abissal refere-se a ter saberes reconhecidos. Então, ele foi feita uma leitura flutuante de todo esse material, foi identificado, então, 3 principais categorias macros, né, e a partir daí a gente foi atendendo a outros aspectos metodológicos da cartografia simbólica, como, por exemplo, identificar escalas, projeção, simbolização, né? Então, aqui, por exemplo, representa o nosso mapa principal, que é o das 3 macrocategorias, né? Então, aqui estão as categorias, subcategorias. Cada uma dessas categorias, elas foram distribuídas, né, dentro das suas escalas, então, em escala macro, meso e micro, né, para depois serem, então, analisadas, né, individualmente, né? E aí eu já quero, então, partir para trazer alguns resultados que foram ali apresentados nesse trabalho, né? Então, eu vou trazer essa apresentação a partir das proposições, tá? Então, a primeira proposição que a gente identifica nesse campo é que a dignidade é relativa às condições de trabalho e ao reconhecimento social. Então, o que que é dignidade, né, para esse público, para esses atores sociais dessas organizações? É um trabalho que acontece em condições mais salubres, né? Então, geralmente, esses cooperados, eles vêm de um contexto antecedente, que é o aterro, né, sanitário, e eles dizem, né, que aquela situação, que aquele contexto é um contexto de muita nojeira, muito bigato, né? Era condições de trabalho extremamente, assim, ruins, né? E quando eles saem eles abandonam esse estado, né, esse contexto, e vão para um contexto de cooperativa, eles começam a ter um reconhecimento social, né, por fazer parte ali daquela cooperativa, por estar trabalhando no ambiente de trabalho mais é, salubre, né? E aí a gente tem ali essa dignidade, né? Para eles representa um aspecto da dignidade. A terceira proposição é que a produtividade ela é sacrificada em prol da integridade física dos cooperados. Então, uma coisa que foi percebido é que o que pauta a produtividade nessas cooperativas é a integridade física deles, né? Então, por exemplo, se está chovendo e ali as condições de trabalho são melhores do que, por exemplo, no aterro, mas não são perfeitas, né? Existem várias limitações aí nessas condições. Se existe ali um risco àquela condição, eles paralisam ali o trabalho, eles adaptam, né, toda a estrutura e os processos para preservar a condição física deles. Então, eles colocam o corpo sempre à frente de tomadas de decisões com relação à produtividade. A produtividade, entre a produtividade e o corpo, o zelo pelo corpo, né, ele sempre vai estar à frente, né? A quarta proposição é que, com relação à espiritualidade, que permeia, né, as relações, e ela é utilizada como uma estratégia para equilibrar o ambiente, o clima de trabalho, clima organizacional, né? A quinta proposição é que as pessoas elas se sentem aceitas e acolhidas, independente de terem ali comportamentos que são discriminados pela sociedade. Então, a gente pôde perceber no campo que existem vários ali transexuais trabalhando dentro dessas cooperativas e eles se sentem aceitos, né? Elas se sentem aceitas dentro desse ambiente. Pessoas já com uma idade mais avançada, 60, quase 70 anos, ou um pouquinho mais. Então, eles são aceitos, eles são acolhidos, né, diante ali até mesmo de limitações físicas. Essas limitações físicas, elas são reconhecidas e o trabalho, a produtividade, tudo isso é adaptado de acordo com essas limitações. A proposição 6 é de que na relação entre cooperados, há uma cooperação que é espontânea, voluntária e tolerante. Então, a cooperativa, ela inerentemente é um tipo de organização que parte de uma certa cooperação, mas a gente percebe que essa cooperação, ela é intrínseca dentro da organização, das relações e das políticas estabelecidas, então, por esses cooperados. A gente está falando aqui de pessoas que têm baixíssima escolaridade, baixíssimo estudo, né? Então, eles administram, né, eles conseguem gerir
organizações apenas com o conhecimento que eles têm, né, de vida, né, vivenciando o dia a dia, né? Então, a proposição 9 é de que a preservação e o cuidado do corpo expressam uma concepção de produtividade. Então, sempre o que vai limitar a produtividade ali dentro dessas cooperativas é o cuidado, o zelo com o corpo. Então, se a gente já trabalhou um dia, já tirou bastante, então a gente para cedo, né? Eles dizem, né? Porque o corpo não aguenta, a gente, né, precisa descansar, porque no outro dia a gente precisa pegar pesado de novo. Então, não tem como, né? Por mais que tenha ali material para ser passado, a gente precisa reconhecer o limite físico, né? A proposição 10 é de que a adoção de uma epistemologia do Sul na gestão das relações de trabalho gera culpa, né, frente às expectativas da sociedade. Uma coisa que é posta, né, nesse campo é de que, embora eles respeitem a limitação ali física, em vez ou frente à produtividade, a gente percebe que eles se sentem, né, culpados por isso, né? Então a gente percebe que quando as pessoas elas ali adotam um saber do Sul, uma epistemologia do Sul, isso gera culpa frente à sociedade, porque a sociedade ela olha e fala, nossa, como eles são preguiçosos, né? Não trabalham até 6 horas da tarde, né? Eles param às 4, às 3, né? E isso gera ali para eles uma culpa. Então, isso é expresso nesse trabalho também. Proposição 11, de que a avaliação de desempenho, ela acontece de maneira colegiada e humana, então é uma gestão de pessoas que é baseada, né, nos aspectos humanos e na sobrevivência. Então, teve o caso em que, né, a presidente, ela conversou comigo e ela falou que havia uma senhora que produzia bem menos, né, do que a média ali das outras pessoas que trabalhavam, e ela chegou e pôs essa situação para, né, os cooperados, e isso foi considerado, isso foi respeitado, isso foi, né, absorvido ali por todos. A proposição 17, a gente fala sobre as atividades laborais, que elas são adequadas ao contexto e às limitações físicas e cognitivas. Então, ali eles têm ali todas as suas limitações, sejam elas físicas ou cognitivas, respeitadas, né? Então, elas são adaptadas. Eles têm ali um próprio ritmo, né, de desenvolvimento. Existem técnicas e, às vezes, instrumentos que foram desenvolvidos para uma atividade específica, mas eles deixam de usar aquele instrumento, aquele processo formalmente estabelecido para usar o que eles acham adequado devido às suas limitações físicas e cognitivas. Então, eles não acompanham, de certa forma, né, o que é imposto, né, por qualquer tipo de racionalidade ocidental ou qualquer outra, mas eles abraçam as suas próprias racionalidades, respeitando ali as suas limitações físicas e cognitivas. E na proposição 21, a produtividade ela é respaldada pela racionalidade da cooperação para a sobrevivência. Então, aqui, mais uma vez, eles sacrificam a produtividade em prol de cooperação. Então, às vezes, existem outros pequenos, né, empreendedores que utilizam do material deles e eles abrem mão de um lucro para que isso ajude, contribua para a sobrevivência de outros atores sociais fora da cooperativa, né? Então, essas foram as principais proposições que a gente conseguiu identificar ali dentro desse trabalho. Ao final dele, a gente faz uma projeção das 3 escalas, então aqui nós temos todas as ausências e emergências, né, separadas por escala, na escala macro, na escala meso e na escala micro, desde aquelas que são mais centrais, então a gente percebe aqui o corpo, né, a insalubridade, que, embora a gente fale que a cooperativa em si ela tem uma condição menos perigosa, ainda assim há condições que coloquem em risco o trabalho, né, a questão física deles. Então a gente encontrou um certo paradoxo, porque ao mesmo tempo que eles cuidam muito com o corpo, ainda assim a cooperativa é um pouco insalubre, né? E aí a gente percebeu esse paradoxo dentro desse campo, né? E aqui nós temos uma outra, né, um outro mapa, né, uma espécie de mapeamento, em que aqui a gente percebe que em azul são as emergências e em vermelho são todas as ausências, né? Então a gente percebe uma predominância de emergências nesse campo,
né? Mas a gente pode dizer que as cooperativas, embora exista aí um discurso de ser um tipo de organização que promove emergências e tudo mais, ela não é pura, né? Ela ainda absorve alguns dos discursos capitalistas, colonialistas e assim por diante, e ainda a gente consegue encontrar alguns tipos de ausências que são produzidas nesse ambiente. Então, concluindo, né, essa pesquisa, nós podemos chegar a algumas considerações, como, por exemplo, existe uma predominância de produção de emergências, mas não se trata de um tipo de organização puramente emergente, né? Ainda há produções de ausências nesse tipo de organização, né? A tese defendida, ela se valida uma vez que a gente percebe que a cooperativa, ela é um lugar em que as pessoas, elas podem ser o que elas, né, realmente gostariam de ser, e ali ela tem os seus saberes reconhecidos, e quando a gente fala de Um minuto. um lugar que rompe, né, com o status quo, a gente está falando de um lugar que não somente dá acesso a recursos, porque esses cooperados, eles têm acesso a recursos, né, ali, claro, né, limitados, são recursos extremamente limitados, mas eles têm mais acesso a recursos do que na situação ou no contexto anterior em que eles viviam. E aí, quando a gente fala de romper com o status quo, a gente está falando de romper com um ciclo de exploração. E nessa organização a gente percebe, né, esse rompimento com o ciclo de exploração, a gente percebe que os saberes deles são reconhecidos, né, a gente percebe que ali eles são valorizados enquanto seres humanos, né, e eles não são percebidos, eles não se percebem como sub-humanos, né, eles não se percebem como participantes ali de uma zona de não ser. Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Rafaela. Deixa eu Obrigada. ver aqui o próximo. Sumiu da minha tela. Meu Deus do céu. Só um minutinho, por favor. Ô, professor, seria o meu, mas o colega já está pronto para apresentar o que teve a dificuldade com o vídeo? Acho que é o Fábio. Não sei, porque eu sou a É, última apresentação, né? Então, não sei se é o então, caso. o seu, exatamente. Só um minutinho, sumiu da minha tela aqui. Só um minutinho, apareceu. Só um minutinho. Agora, é o Thiago Araújo, né, que está falando. Thiago Araújo Silva, né? Que é Isso. Electricity and Governance of Generation. É isso aí. Depois o Fábio, ele apresenta. Ele deve ter resolvido já, né, Fábio? Já. Então, Mas aí perfeito. o Thiago vai e depois o Fábio fica lá para o final, né? Thiago, você tem 15 minutos, tá bom? Perfeito. Obrigado, professor. Primeiramente, agradecer a oportunidade, dizer que é uma alegria estar aqui. É preciso dizer que a pesquisa ela está em andamento, né? Deixa eu abrir aqui. Posso compartilhar a tela já? Sim. A pesquisa ela está em andamento, são 2 anos de pós-doc e conto aqui com a apresentação da minha colega, a presença da minha colega também, a Andressa, também compõe a equipe. É, Vocês enxergam? Conseguem ver já? Aparece para todo mundo? Ela está parcial, ela não está no modo completo. Agora sim, agora tá bom. Agora Perfeito. tá bom. Como estamos em casa, me permitam fazer a apresentação. Assim, a proposta é um artigo em inglês e tudo mais, mas vamos tratar aqui no português com muita tranquilidade, né? Eu me chamo Tiago Araújo da Silva e o tema da nossa pesquisa é eletricidade e a governança da regeneração. Comunidades locais que lutam pelo acesso à energia no contexto da minero-dominação. Estamos vinculados somos 4 pesquisadores, como eu já disse, é uma pesquisa de pós-doc por 2 anos, iniciou o ano passado, 2023, e vamos até 2025, mas acho que era extremamente propício esse momento, trazer os achados até o momento da pesquisa, trazer os encontros que já tivemos e o que nesses primeiros 12 meses foi registrado, né? Eu vou só botar aqui um cronômetro rapidinho, só para eu me organizar. E aí eu conto com a presença da colega Andressa também, que trabalha juntamente comigo, a Melina também, que é estudante de graduação e também faz parte do programa Sabiás. Sabiás é um programa coordenado pelo professor Theo, programa de extensão vinculado à PUC Minas, onde é a nossa casa. E aí temos ações de extensão e de pesquisa reunidas, né? Vamos lá.
O histórico da dependência minerária é apresentado como fator preponderante para o município de Brumadinho. E aí eu já faço um recorte local para o município. É de conhecimento, né, da grande massa da mídia, os episódios de 2019 que aconteceram, o rompimento da barragem, da mina Córrego do Feijão, despejando, enfim, inúmeros litros de minério de ferro de uma mina que já estava desativada no Rio Paraupeba, né, que está no vale ali onde está localizado Brumadinho. Então, nosso ponto de destaque é o pós-tragédia, então é o momento pós-acontecimento do rompimento da barragem, que traz um novo momento para o território, sob diversos aspectos, e um tema extremamente sensível a ser tratado em termos de pesquisa, porque as pessoas pesquisadas são, na maioria delas, as pessoas atingidas. Então, ou tiveram perdas de entes familiares, de amigos, enfim, de negócios econômicos, sociais, os impactos ambientais gerados para determinados grupos. Então, é nesse contexto que a pesquisa se posiciona. Um elemento que a gente traz também já introdutório é o processo de reparação da Vale. A Vale, como detentora, né, da mina Córrego do Feijão, ela dispõe de situações que são extremamente desiguais. A partir do momento que você se debruça sobre o processo da reparação e passa a ler as etapas desse processo, você compreende o quão desafiador e o quão desigual são essas etapas de reparação para os diversos grupos que ali existem no território. Ao mesmo tempo que esse processo da reparação está em sequência, ele está em vigor, temas como emprego, renda, desenvolvimento local demonstram os potenciais de inovações de alguns grupos locais. Então, são alguns grupos que são investigados dentro desse território, sob essas características, com um plano de fundo de reparação, mas as inovações elas surgem para esses grupos, que muitas vezes não são atendidos em sua plenitude pelo processo de reparação da Vale. O processo de governança ele exige características participativas. Então, na verdade, o território ele conta com um novo momento, ele conta com todas essas características, mas exige também um modelo de governança que contemple a todos. Todos os atores precisam ser ouvidos e envolvidos. Então, é isso que a gente traz já de cara para o nosso debate. E, finalmente, o nosso objeto, que é a questão do acesso à energia elétrica. Então, tivemos o episódio de 2019, tivemos esse pós-desastre, temos o processo de reparação, mas temos grupos que, nessa situação, têm um acesso limitado à energia elétrica. Então, é um processo desigual, é um processo desafiador, especialmente para comunidades tradicionais, organizações de base no território e as associações de catadores, de uma associação de catador no município de Brumadinho. Tá? Aí, fazendo um recorte do contexto, né, propriamente dito de Brumadinho. Então, como eu já disse, Brumadinho, em 2019, teve o episódio-chave, processo do desastre, de rompimento de barragem, a empresa Vale era responsável pelaquela mina desativada, 272 pessoas, vidas, né, foram perdidas neste episódio. Até hoje o município vive esse processo de reparação com todas as suas desigualdades, e há um contexto de impacto social, ambiental e econômico para o município, né? Eu trago aí algumas imagens, enfim, durante o processo, né, de resgate de pessoas, enfim, um episódio tristíssimo que todos já conhecem. Mais uma etapa do contexto da pesquisa trazemos um debate sobre minero-dependência ou minero-dominação. Nós optamos pelo termo minero-dominação porque avaliamos que, quando a gente utiliza o termo minero-dependência, por mais que existam questões sociais, econômicas, culturais envolvidas, mas muitas vezes elas anulam as existências e coexistências que existem no território, né? As lutas para resistir, para aparecer no novo cenário. Quando a gente traz minero-dominação, a gente entende que tudo isso existe, mas que a dominação da atividade minerária ela ainda é preponderante no território, que faz com que esse processo de inovações por parte de alguns grupos existam e sejam dado voz a, a eles, né? Então, a superação dessa minerodominação no pós-tragédia é o ponto-chave que a gente traz aqui em termos de pesquisa, de trajetória, de contexto, e de respaldo teórico, né? O processo de reparação, os desafios estão postos, né? Quem está mais próximo da sede ou da zona mais central do município
teve um benefício de ser reparado de forma mais urgente, mas os grupos vulnerabilizados não tiveram esse senso de urgência. Então, são questões postas que a gente trazem para o debate. Em termos de questões energéticas, também há desigualdades e insegurança, né? Nós trabalhamos com 3 grupos focais dentro da pesquisa e os 3 apresentam algum nível de desigualdade e insegurança energética e acesso à energia elétrica dentro do mesmo território que foi marcado por todas essas questões. Um fator importante de ser citado são os relatórios da CEMIG, que é a concessionária de energia do Estado de Minas Gerais e atende o município, que reconhece, através de dados e documentos e apontamentos em seu sistema, questões de instabilidade e insegurança para determinadas regiões de Brumadinho. Regiões estas onde estão localizados os grupos, o território indígena, comunidade quilombola e associação de catadores. Nesse cenário de insegurança, nesse cenário de sistema instável, a gente traz um novo componente, que é o debate das energias renováveis de base comunitária, ou para cidadãos. Será que é possível a gente debater, diante de todos esses entraves, esses desafios, esse cenário de processo de reparação, é possível debater energia renovável com esses grupos? Essa é uma grande questão que fica, entre possibilidades e riscos disso existir, a gente traz a possibilidade ou vislumbra alternativas em termos de comunidades de energia renovável. Mas é possível? A investigação vai permitir apontar o quê? Então, como objetivo geral, analisar as possibilidades e riscos na promoção por entes públicos e privados, e aqui a gente entende a participação essencial da Vale nesse processo, tanto quanto o processo de reparação, no arcabouço da formatação de políticas públicas e na busca por soluções de mais qualidade de energia elétrica para determinados grupos no território. Tá? Metodologia. Uma investigação, logicamente, qualitativa. A questões da voz desses grupos, como esses grupos se posicionam, quais são as principais dores, enfim, que eles apontam, é o cerne da pesquisa, é o cerne da investigação, o caráter exploratório, porque muitas das questões a gente desconhece ainda, né? Por mais que tenha passado um ano, a gente já reconhece alguns pontos centrais, mas há o que se descobrir em todo esse processo. Já passamos 5 anos de desastre, né? Em janeiro desse ano completamos 5 anos e alguns problemas persistem, né? Há uma necessidade de uma revisão documental, especialmente os documentos da CEMIG, notificações de documentos produzidos por ela mesma, em seus sistemas, que apontam a fragilidade. Pesquisa do tipo engajada, porque entendemos que a luta de grupos locais por direitos ela é necessária, ela é essencial e ela existe. A questão da pesquisação, planejamento, reflexão e ação, tanto nossa quanto dos grupos em que atuamos. Questões do sul global, como a colega da apresentação anterior, a Rafaela, apresentou, esse momento pós-abissal e alguns conceitos que nascem daí. E aí trazemos alguns autores, eu citei alguns autores aqui para não esquecer, que nos traz essa roupagem teórica, né, esse arcabouço teórico. A Marley Pozzebon, professora brasileira radicada no Canadá, o Ali, catalão, o Hernan Tomás, Buenos Aires. Então, são autores que debatem isso global, as questões e lutas desses grupos, especialmente a América Latina. Enfim. A proximidade de nossas ações de investigação científica com a atividade de extensão. E aí entra o programa Sabiás. É um programa financiado pela própria PUC, sob coordenação do nosso professor Theo, Armindo Teodósio, PUC Minas, e é o que nos permite hoje ter acesso a esses grupos, ao campo, com mais facilidade, pelas relações estabelecidas já ao longo de entre 4 e 5 anos de atividade de campo. Então, é isso que nos tem proporcionado, principalmente ao longo desse último ano, essa entrada nesses grupos e esse processo de confiança que é estabelecido, né? Então, há uma conexão clara e posta sobre as atividades de extensão e pesquisa para os nossos resultados. As ações de extensão invertida, que é aquele que a gente chama quando a gente traz os grupos para dentro da universidade. Então, em nossas rodas de conversa, em nossas aulas, em nossos encontros, sempre que é possível trazer representantes, lideranças desses grupos para dentro da universidade, para esses momentos, para diálogo com outros atores externos, fora da universidade, fora do território, a gente tenta proporcionar na medida do possível. Tá? E nossos grupos focais, que é uma comunidade quilombola, o Quilombo do Ribeirão, localizado em Brumadinho, um território indígena localizado em Brumadinho, os Chucurus Cariris, e uma associação de catadores, que é a ASCAVAP.
Associação de Catadores do Vale do Paraupeba. Pronto, são nossos atores em questão onde há um relacionamento muito próximo graças à atividade de extensão. Eu trago alguns registros aqui de nossas visitas, e um destaque só para essa foto aqui, ao final, com algumas lideranças indígenas. Aqui foi uma de nossas atividades de extensão invertida, onde trouxemos lideranças indígenas para dentro da universidade, para palestras, para debate com alunos de graduação, de mestrado, pesquisadores, e isso tem uma base, né, em aspectos da cidadania, do reconhecimento das questões particulares desses grupos, para dentro de quem muitas vezes está na academia, às vezes dentro da nossa bolha, às vezes não acaba por enxergar os desafios que é, né? Foram pessoas, essas lideranças indígenas foram pessoas que passaram pelo processo do desastre em 2019, em Brumadinho, enfim, foram afugentados do território, e vocês sabem que lideranças, grupos indígenas como um todo, têm uma relação muito próxima com a água, com o rio, e isso afastou completamente essas lideranças e outras pessoas familiares do território. São pessoas que foram afugentadas por conta do acesso à água, que até hoje é inadequado. Então, resultados parciais, porque a pesquisa ela continua, né? Tivemos só um primeiro ciclo aí de 12 meses, mas o que é que a gente aponta nesse primeiro momento? Já há uma aproximação e reconhecimento dos grupos focais com nossa equipe. Na pesquisa somos 4, mas em termos de grupo de pesquisa somos 65 pessoas, formamos o nosso núcleo. Já identificamos disputas dentro e fora dos grupos. Então, a gente sabe que as comunidades, o território indígena, a associação, são espaços construídos por pessoas. E como espaço construído por pessoas, tem seus desafios, seja nas relações, seja no processo de liderança. Então, a gente já identifica que há disputas e há conflitos e que há algum impacto nisso aí nos resultados que a gente possa alcançar. Em alguma medida, isso pode ter algum impacto no que a gente vai, enfim, propor, quais são as possibilidades e os riscos de acontecer ou não, né? Os potenciais do território a gente já identifica. Então, por exemplo, o Quilombo ele já está aberto ao turismo de base comunitária. Ele já se prepara para esse momento como forma de contraponto à atividade de mineração que não trouxe resultados para aquele grupo, para aquela comunidade, né? O Um território minuto. indígena, o território indígena já produz hortaliças, já tenta, né, ter uma superação econômica com a venda de hortaliças, e aí tem toda essa articulação que nós podemos, em alguma medida, enfim, como grupo de pesquisa, como apoio, tentar viabilizar esses contatos e essas parcerias. O cenário de segurança energética nos 3 grupos é estabelecido, algum em maior intensidade, é exemplo do território indígena, outro menor intensidade, mas a gente já identifica. E a relação entre o estilo de governança, que é preciso mudar e precisa alterar em face dessas questões, e o que os grupos identificam como necessário. Para esses grupos e para esse território, o que é necessário agora, né? Os próximos passos é promover novos encontros com essas lideranças e com os grupos, adentrar o debate, especialmente das energias renováveis, nesse novo ciclo aí, nos próximos 12 meses. O intuito é esse, a gente aprofundar esse conhecimento, tanto nós com a comunidade, como as comunidades com o tema, né? Identificar experiências que já existem de energias renováveis no território, especialmente solar, fotovoltaica, se é possível sugerir isso para os grupos em alguma medida, e analisar as melhores alternativas na arena de riscos e possibilidades. O que é que a gente consegue, como desfecho para esses grupos no território de Brumadinho, marcado por todas essas questões? Não posso deixar de citar aqui o apoio institucional e financeiro do CNPq, da Fundação Estadual Minas Gerais, nosso programa Sabiás de Extensão e a PUC Minas, algumas referências do que a gente já utiliza, né, ao longo desses 12 meses, e que eu deixo rapidamente o nosso Instagram do grupo de pesquisa, o NUPEGS, o Núcleo de Pesquisa em Ética e Gestão Social da PUC Minas, coordenado pelo professor Theo, e meu e-mail aqui institucional e uma foto, enfim, de uma área turística de Brumadinho. Brumadinho existe, Brumadinho vive um novo momento, e é um espaço de diálogo e conversas com seus diversos grupos. É isso que a gente vem trazendo e enfatizando em todos os momentos. Muito obrigado pela oportunidade, tá? É isso. Obrigado, Tiago. Obrigado pela apresentação. Agora então, Fábio, está Sim, com vou você. compartilhar. Aham, tá ok. Tá bom. O Fábio vai apresentar o trabalho de dignidade humana como uma representação social. A Isabeli entrou, hein, Fábio? Sim, mas ela não está.
ela tá em trânsito ainda. Eu pedi para ela entrar para ela poder acompanhar. Ok, vamos lá. Boa tarde. É um Agora imenso prazer Ok. estar aqui hoje. Eu estou muito feliz de representar esse trabalho. E eu tenho alguns slides Aumenta o som. aqui. Então, nosso trabalho ele é sobre a dignidade humana como uma representação social. E para começar essa apresentação, é muito importante a gente entender que os direitos humanos, eles são muito importantes para uma vida mais harmoniosa. E como vários estudos hoje estão ressaltando, a dignidade ela é crucial para garantir respeito, integridade para todo mundo, para vários ambientes, para os humanos, para toda a sociedade. E com isso, as reflexões do nosso trabalho, elas são sobre a compreensão das representações sociais, que são basicamente interações humanas que moldam de uma maneira, a maneira de como as pessoas, nós percebemos e significamos as coisas em nosso redor. A teoria das representações sociais ela foi feita por Moscovici e ela foi elaborada com o intuito de ser uma ferramenta para entender como a dignidade é percebida e construída nesse ambiente social. E já que a gente já considera a dignidade como um fenômeno social construído, a gente pode expandir a nossa compreensão sobre os valores, os significados e as percepções e como eles são moldados na sociedade. Então, o nosso estudo tem como objetivo investigar como a dignidade é representada pela teoria das representações sociais e sobre como esse princípio é fundamental e entendido e interpretado no ambiente. Então, essa é a introdução, basicamente. Esqueci de pular o slide. E o nosso referencial teórico, a gente vai introduzir esse assunto e explicar tudo certinho. Como nós sabemos já, a dignidade da pessoa humana é um conceito que evoluiu muito ao longo dos anos. E ela foi reconhecida como uma qualidade intrínseca e inalienável para cada indivíduo, e ela tenta garantir que a vida seja uma vida digna de igualdade e integridade para todos os seres humanos. E já quando a gente fala de teoria das representações sociais, já expliquei um pouquinho anteriormente, ela foi desenvolvida por Moscovici e ela explora entender como as pessoas constroem e compartilham significados em um ambiente. E esse estudo, essa abordagem, ela nos permite entender como a percepção coletiva e as interpretações sociais são formadas por um indivíduo e como elas são compartilhadas entre as pessoas que estão no mesmo ambiente. E por meio dessa interação social entre as pessoas e os membros que fazem parte desse grupo, as representações elas moldam essas ideias. E enquanto a dignidade, a gente também consegue incluir ela nesse assunto. São ideias compartilhadas na sociedade diante ideologia, educação, cultura. E, então, esse processo ele vai influenciar as pessoas a contribuir para a promoção de valores no ambiente que estão inseridos. E para a compreensão da relação entre a dignidade e a representação social, nós somos capazes de estender mais profundamente assim, as relações sociais e a promoção dentro desses ambientes sobre a valorização e o respeito, claro. Passando para a discussão de trabalho, nós decidimos selecionar vários trabalhos diferentes, várias pesquisas diferentes, em ambientes diferentes também. E é válido ressaltar que a dignidade ela não se limita só em questões éticas. Ela também permeia em diversos aspectos da vida, do dia a dia, do cotidiano da pessoa. E ela está ligada à autonomia e à liberdade de escolha também. Inclusive, uma das teses que foi estudada foi basicamente falando sobre liberdade de escolha até na conclusão, quando você chegar ao fim da sua vida. Na escolha, o que vai ser feito, o que você vai decidir fazer. Então, ela está ligada a isso.
E também é importante considerar que as representações sociais da dignidade, em contextos de desigualdade, complexidade, ela influencia em práticas sociais, em escolhas, em decisões. Então, é muito importante a gente entender dessa maneira a dignidade, e não apenas como só apenas um valor. E para concluir, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a importância dessa compreensão, como é importante entender a dignidade como um objeto de representação social, como ela é moldada, como ela é diferente em aspectos de ambiente, de pessoas que você está compartilhando ideias, e entender que a representação social da dignidade, a gente pode promover ambientes mais justos, mais iguais, mais respeitosos. E assim a gente conclui que a dignidade ela é dinâmica e ela é moldada por interações humanas, interações sociais que envolvem valores, culturas, e a compreensão disso ela pode levar a uma sociedade mais justa e igual, uma sociedade que é mais inclusiva. Essas foram as nossas referências para esse estudo. E eu agradeço mais uma vez por estar aqui hoje, pela oportunidade, e é isso. Muito obrigada.